E a Maria Letícia já está aqui na live. Meu Deus. Ai. Deixa eu só tampar aqui. Já estamos começando a live. Quem puder falar aí se o som está bom ou não, eu agradeço. Eu não sei nem se tem alguém assistindo ou não. Me parece que a Mari já está presente na sala. Tá bom o som? Bom. Conforme as pessoas vão entrando, eu vou dando os recadinhos. Não sei se vocês perceberam, os nossos... A live ela está um pouquinho bagunçada, no sentido de tem dia que eu coloco de quinta-feira, tem dia que é na terça, tem dia que é na quarta. Então, cada semana está de um jeito. E então, eu estou criando agora, estou avisando o pessoal pelo WhatsApp, meio que em cima. Deixa eu mexer nessa câmera, meu Deus. Tá ruim demais esse negócio. Vixe. Aí também ficou ruim. Agora tá bom. Então, estou avisando o pessoal do WhatsApp meio em cima da hora. E quando a gente avisa meio em cima da hora, fica complicado. Às vezes a pessoa não consegue vir. Então, a semana passada foi na quinta-feira. Amanhã eu tenho um compromisso, então eu quis fazer a live hoje, numa quarta-feira. E como é que você fica sabendo das lives? O ideal seria entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone, o DDD é 11, número 996308461, e através desse WhatsApp, eu te coloco numa lista de transmissão. Obrigado, Carlos. Eu te coloco numa lista de transmissão onde eu vou mandar as informações das lives. O que vai ter nessa lista de transmissão? Não vou ficar mandando, que nem muitas pessoas fazem, ficar só mandando propaganda. Eu vou criar um informativo semanal, então toda segunda-feira, vou ver direito se é na segunda ou no domingo, eu vou mandar uma vez por semana um informativo onde eu vou começar a divulgar materiais de interesse geral, como, por exemplo, outros canais de YouTube que lançaram alguns vídeos, eu achei que são bacanas. Vou falar sobre astrologia, uma mensagem só com links de canal no YouTube, e também um informativo de astrologia, uma espécie de horóscopo semanal, algumas informações que ajudam as pessoas no seu dia a dia. E, claro, no dia da live, 8 na semana, eu aviso também quando que vai ter a live. Isso tudo na lista de transmissão. Não vai ser só propaganda, tem gente que só manda propaganda. Claro que uma vez ou outra eu posso mandar algum tipo de propaganda, mas não é a intenção da lista de transmissão. A lista de transmissão ela vai começar porque eu tenho um grupo de WhatsApp, porém, no grupo de WhatsApp o pessoal às vezes não acompanha o grupo, ou vê uma vez por semana, eu não sei o que acontece, e ficam pedindo para eu ficar mandando mensagem individual pelo WhatsApp. O problema é que o WhatsApp ele tem um limite de 5, eu tenho que mandar uma mensagem a cada 5 pessoas. E são mais ou menos 70 pessoas que me pedem essa informação. Eu vou fazer uma lista de transmissão. Já foi comprado um outro número, né? O primeiro contato é esse aí, o DDD 11 996 30 84 61, mas nós já temos um outro WhatsApp que vai fazer a lista de transmissão para informar quando que vai ter live, quando que vai ter algum tipo de evento. Essa é a primeira informação. Eu acho que vai ser a única hoje. Bom, já temos aí o Carlos. Muito obrigado, Carlos, por participar. Adriana Alcântara, muito obrigado. Maria Letícia, muito obrigado. Cadê meu sininho? Vamos esperar mais um minutinho, mas... Então, eu estava falando da lista de transmissão. O que nós vamos ter hoje aqui? O que nós teremos hoje? Eu vou tentar fazer a live rápida, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer rápido essa informação toda que eu vou passar. Hoje eu vou começar falando sobre física quântica. Física quântica, olha só. Está sem som?
Gente, é só a Adriana que está sem som? Gente, tem alguém... Então, é que o Carlos está falando que... Ó, o Carlos falou que o som tá bom. E a Adriana tá falando que tá sem som. Adriana, vê se é aí. O som está ok. Gente, me avisa, porque eu formatei o meu computador, troquei o HD essa semana, um HD com mais capacidade, e aí teve que formatar tudo, então eu não sei se deu... Se eu tô com algum problema aqui no computador. Eu tive que reinstalar tudo. Me avisem aí se deu algum problema, hein, gente. Melhorou o som, Adriana? Ah, é. Meu Deus, só se for isso. Bom, vamos lá. Então, hoje, espera mais um pouquinho entrar mais algumas pessoas. Hoje eu vou falar sobre física quântica. Vou começar falando sobre física quântica. Vamos falar sobre Hermes Trismegisto. Tem 3 obras que atribuem a ele, que é a Tábua da Esmeralda, o Corpus Hermeticum e o Caibalion. E o Caibalion nós vamos falar hoje que eu não acredito que é dele. Falaremos sobre William Walker Atkinson, Mabel Collins e Paul Foster. Falaremos sobre o Caibalion, né, que influenciou o livro Alegria e Triunfo. Falaremos também sobre a Tábua da Esmeralda e também, por último, os 7 princípios herméticos e como aplicar ele. Tudo isso hoje. Tudo isso agora. Bom, vou começar. Lucimara entrou. Lucimara, por favor, me fala como é que está o seu som. Algumas pessoas não estão ouvindo. Se puder falar aí o som, eu agradeço. E eu vou começar a live já. Tá, então é problema de conexão. Lucimara, me fala do som. Por gente, se der, né? O som está ótimo. Beleza. Vou começar, hein? 1, 2, 3 e... Começou a live. Bom, falar primeiro de física quântica, antes de começar qualquer coisa. Por que a gente vai falar hoje sobre física quântica primeiro? Porque é como as pessoas estão falando sobre o poder da mente e comprovando o poder da mente. Um fato interessante é que a vida, a nossa vida, ou tudo no mundo, ou tudo no universo, é feito por pensamentos. A nossa vida é um pensamento, é feita de pensamentos, desde quando nascemos. Então, eu vou fazer um desenho aqui de um átomo. Vocês já devem ter visto isso, com certeza. Ah, tá. Vocês já devem ter visto isso aqui, um átomo, que é feito de prótons, elétrons, nêutrons. Essas bolinhas, que são microscópicas, bem pequenininhas, se eu amplio elas, eu ampliando essas bolinhas, digamos que eu amplio esse núcleo aqui, esse núcleo, até o tamanho de uma bola de futebol. Tudo, ampliar tudo até que esse núcleo fique do tamanho de uma bola de futebol. Se esse núcleo for ampliado até o tamanho de uma bola de futebol, os elétrons, prótons, essas bolinhas que estão girando, a próxima também vão ficar do tamanho de uma bola de futebol, porém a distância delas vai ser como se o centro, o núcleo fosse aqui onde eu estou, e a outra bolinha que está girando estaria a 16 quilômetros daqui. Dizem que dentro dessas bolinhas falavam que ela era vazia ainda. Então ela também não... Só que estão comprovando que dentro delas tem outras coisas... acho que é fótons o nome que tem dentro dessas bolinhas. Só que imagina, tudo que existe no mundo é feito disso, de átomos.
Nosso corpo é feito disso. Nosso corpo é feito disso. Então, a madeira é feita disso. A caneta é feita disso. Qual a diferença disso e disto? Se tudo é átomo. É a vibração. A vibração, isso aqui está vibrando de um jeito, isso aqui está vibrando de outro. A vibração, e eu também estou vibrando de outra forma. Tudo é vibração. Vocês pegarem lá na Bíblia, no início não havia nada. E no início era o verbo. E o verbo é ação. O verbo é ação. Então Deus seria ação. E vibração, eu não sei se vocês vão entender, mas vibração e som é praticamente a mesma coisa. O som é uma vibração de algo. Então tem um violão, eu bato na corda do violão, ele vibra e sai um som. Quando eu falo, a minha garganta vibra, é um som. Então o som é vibração. Não sei se vocês estão entendendo mais ou menos isso. Então as coisas são vibrações, são coisas, tudo que existe no mundo é feito por átomos que estão vibrando de forma diferente, e Deus, né, já viram aquele termo tetragramaton? Tetra é 4, e o tom vem de som. Então seria como o tetragramaton seria o som dos, seria o tetra é 4, seria os 4 sons, que seria lá o Yod e Revorê, para quem estuda Cabala. E aquilo é som, Deus era som. E Deus fala, faça seu sol, né, faça seu dia, faça a noite, faça os animais, faça as plantas, e ali começa o Gênesis todo daquele jeito. E tudo, né, ele cria o homem, e cria o homem à sua semelhança. Então Deus tem um poder de criar as coisas quando ele pensa, e quando ele vibra, e quando ele fala, e cria o homem à sua semelhança. Então o homem também pode criar coisas como Deus. E como que ele faz isso? Vibrando, pensando, sentindo. Então esse é o começo aí da física quântica. O que se vocês puderem ver um documentário chamado Quem Somos Nós, seria bom. O que eles estudaram? Que essas bolinhas estão assim girando. Mas se você começar a observar ela pode girar de outra forma. Por quê? Porque a tua mente influencia nessas bolinhas aí, nos prótons, nêutrons, nos átomos. A nossa mente influencia os átomos. Só pelo fato de estarmos observando. Esse é o princípio da física quântica. Esse é o princípio. E o que seria o salto quântico que todo mundo fala? Seria que essas bolinhas que estão girando aqui, ela iria para um outro local, né, de acordo com a mente de alguém, a observação ela muda completamente, ela dá um salto. Seria mais ou menos isso. Né? Não vou me aprofundar muito nisso, porque o tema é outro, mas o que é interessante é a vida é um pensamento. Se você pegar tudo que você tem hoje na sua vida, se a sua vida está boa, se a sua vida estiver ruim, se você está casado ou não está casada, tudo vem da tua mente. É aquilo que você pensou nos últimos anos. Tudo aquilo que você pensou nos últimos anos, ou desde quando você nasceu, vai fazendo a sua vida. Tudo. E por que eu dei essa introdução? Porque hoje a gente vai falar sobre o Kybalion. O Kybalion. Antes ainda de falar do Kybalion, outro assunto que eu vou falar é sobre Hermes Trismegisto. Quem era lá o Hermes Trismegisto? O Hermes Trismegisto é uma figura lendária. Lendária por quê? Porque não tem como comprovar que ele existiu. Mas dizem que Hermes Trismegisto existiu há 1300 anos antes de Cristo. Outros falam até 2000 anos antes de Cristo. E fica ali aquela história, né? Quando que existiu? Ninguém sabe quando. Lá na Grécia.
E existe uma corrente que diz que o Hermes Trismegisto nunca existiu e que ele era a junção de 3 escolas gregas ou egípcias, ou de 3 escolas de nacionalidades diferentes que se juntaram e escreveram a Tábua da Esmeralda. Eu procurei na internet algumas informações porque, sobre a Tábua da Esmeralda. O que acontece? A Tábua da Esmeralda é um texto. Eu vou ler esse texto hoje aqui. É pequenininho. É um texto bem pequenininho. Eu vou ler ele. Mas a Tábua da Esmeralda, ela é... Deixa eu ver se eu estou com o texto aqui. Né? Eu estou falando que eu vou ler. Sim. São 15 linhas. Eu tenho esse texto, eu vou ler. São 15 linhas atribuídas ao Hermes Trismegisto. E é a base da alquimia, inclusive. E tem um livro chamado Corpus Hermeticum, que é atribuído a ele também. Ou essas 3 escolas. Bom, vamos falar já logo dessa Tábua da Esmeralda? Vamos lá. O que acontece? Eu procurei na internet, eu procurei em livros, alguma coisa como se... O que seria essa Tábua da Esmeralda? Esmeralda é verde, tábua dá-se a entender que é uma pedra, que é uma madeira, mas me parece que é uma pedra, algo que foi encontrado, mas não existe, eu não encontrei uma foto da Tábua da Esmeralda. Então eu não sei se é simplesmente um texto ou se é realmente uma pedra sobre isso. O importante é o texto. O texto tem vários livros, em vários lugares, mas uma foto de onde tiraram isso eu não encontrei ainda. Quando eu encontrar, eu vou falar aqui, vou fazer um outro vídeo falando sobre ela. Mas não encontrei, fiquei um tempão, não achei. Se alguém descobrir algo, por favor, me passa. Eu achei montagens, mas a pedra mesmo eu não achei. Bom, a Tábua da Esmeralda, ela diz o seguinte. Primeiro texto primeira linha é verdade, certo e muito verdadeiro. Então, quer dizer, o negócio é verdade mesmo, né? Segunda linha. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Então ele diz, isso daqui depois foi atribuído pelos alquimistas, cabalistas da era medieval, que o que está em cima seria o plano espiritual, é como está embaixo, que é um plano terrestre. Seria mais ou menos isso. Ah, tá. E a terceira linha seria assim, é assim que todas as coisas, e assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. Então, tudo teve uma origem, poderia ser até a história do Big Bang, o universo está lá, pum, explodiu, tudo vem de lá, tudo vem do um, e assim todas as coisas são únicas por adaptação. Então, tudo veio de Deus. Então, por exemplo, eu vim de Deus, você que está assistindo veio de Deus, porém, eu sou único e você é único, ou única, quem estiver vendo. Quarta linha, o sol é o pai, a lua é a mãe, o vento embalou em seu ventre, a terra é sua nutridora. Quem assistiu a live passada, eu falei sobre a lua, eu falei exatamente isso. Na astrologia, a lua é a parte emocional e é simbolizada como a mãe. E o sol é a parte racional, simbolizada pelo pai. E a terra seria, que na astrologia seria o ascendente, seria o filho. E quando junta isso, o pai, a mãe e o filho, é gerado... melhor, quando tem é gerado a família, seria uma formação ali. Então, embalou em seu ventre, a terra é sua nutridora. Então, você tem um pai, uma mãe, e a terra é que vai te nutrir. O pai de toda a telesma do mundo está nisso. Seu poder é pleno, se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo, obterás as glórias do mundo e se afastarão de ti todas as trevas. Eu não vou explicar tudo, gente, porque, primeiro, que eu mesmo não sei todas as interpretações disso. Isso daqui é a base da alquimia.
Ó, nisto consiste o poder poderoso. Ó, nisto consiste o poder poderoso de todo poder. Vencerá todas as coisas sutis e penetrarás em tudo o que é sólido. Assim o mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. E aí acaba. Isso é a Tábua da Esmeralda que dizem que o Hermes Trismegisto escreveu. E que foi encontrado lá na Grécia. Então temos a Tábua da Esmeralda, temos o Corpus Hermeticum, que é um outro livro que foi lançado, que dizem que foi o Hermes Trismegisto, base da alquimia também. Alquimia eu vi muito pouco, gente, eu confesso que não dá para se estudar tudo, né? Alquimia eu vi bem pouco. Porém, agora vem o Kybalion. O Kybalion, tem um monte de gente aí, inclusive gente séria. Eu acho que eu vi até uma instrutora da Nova Acrópole, e eu recomendo que vocês assistam Nova Acrópole e tudo, mas eu acredito que foi lá. Que atribuíram a obra do Kybalion ao Hermes Trismegisto. E não foi bem assim. Kybalion foi escrito por pelo menos três grandes ocultistas dos séculos passados, né? Século XIX, XX ali. Bom, fala o primeiro, Paul Foster. Ou melhor, Paul Foster Case. Esse daí era um ocultista. Ele é fundador de uma ordem chamada Builder of the Addition, ou os construtores do templo. Você fala, como é que eu achei esse negócio? Eu entrei em contato com eles em um período. Eles estão lá nos Estados Unidos, eu não sei se eles estão no Brasil. Eu entrei em contato por e-mail e me mandaram cartas. E a base deles, é a seguinte: você cria um altar no seu quarto, isso é normal, várias organizações fazem isso. Porém, eles utilizam o tarô. Eles utilizam o tarô como forma de desenvolvimento e abertura de consciência. Mas como é que é esse tarô? Você faz um ritual lá na sua casa, lá, pelo que eu entendi. Eu não entrei para a ordem, eu só recebi os primeiros materiais. Você procura aí na internet. Só recebi a propaganda deles. Pelo que eu entendi, você faz um ritual, faz uma meditação, você recebe um tarô igual ao do White, tarô de Eduardo White, em branco e preto. Em branco e preto. Eles vendem até lápis de cor. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma meditação em cima daqueles arcanos de tarô. Eu imagino que deve ter uma meditação para cada arcano, maior e menor, e você vai pintar esse arcano com as cores, e aí eles devem dar algum tipo de explicação sobre a simbologia das cores, e você vai ter um tarô totalmente personalizado. É claro que isso vai demorar se você for um ritual para cada arcano do tarô, vai ser acho que uns 2, 3, 4 anos para você terminar são 76 arcanos, não, 78 arcanos de tarô, né, 22 maiores e 56 menores. Vai demorar um tempão para você fazer isso. Mas é a base do ritual, do estudo deles. E eu me lembro que eu vi isso numa revista, né, aqui no Brasil, comparando eu fazia parte de uma organização, na organização eles falaram, não, tanto a nossa organização como a outra organização, como a Bota, deu o nome Bota, nós fazemos isso. Eu falei, pô, o que é Bota? O que é Bota? Perguntei para um monte de gente no Brasil, ninguém respondia. Na época que eu fiz, fui no Google e procurei o que é Bota. Primeiro bota normal, aparece aquele monte de bota, né, sapatos. Depois eu coloquei B.O.T.A. Aí apareceu esse lugar, falei, opa, achei o negócio, né?
E aí foi encontrar esse tal de Paul Foster, é o fundador dessa organização chamada Builder of the Action. Esse é o primeiro que aparece como coautor do Kybalion. Segunda pessoa, a Mabel Collins. Mabel Collins era uma mulher que era da Sociedade Teosófica e era amiga da Blavatsky, da Helena Petrovna Blavatsky, que é a fundadora da Sociedade Teosófica. Era uma amiga, ela trabalhou muito na Sociedade Teosófica, uma pessoa bem respeitada na ordem. E a terceira pessoa, que é a que as pessoas mais atribuem o Kybalion, mas eram os três, era o Paul Foster, a Mabel Collins, e esse terceiro que é o William Walker Atkinson. William Walker Atkinson, por que eles atribuem a ele? Porque esse foi um gênio também dos últimos séculos, um grande gênio americano. Bom, e ele nasceu em 1862 e morreu em 1932, William Walker Atkinson. O que ele fez? Ele era um advogado e estudou muito sobre esoterismo, ocultismo, alquimia, yoga. Ele se envolveu com tudo que ele pôde se envolver na época. Eu vou ter algum material aqui, deixa eu ver se eu encontrar. Deveria ter, tenho. Vou mostrar algumas coisas que eu tenho aqui dele. O que ele fez? A primeira coisa que ele estudou foi sobre poder do pensamento. Então tem esse livrinho aqui da década de 40, detonado, Magia Mental, ó, William Walker Atkinson. E ele cita o Flammarion, mas ó, bem antigão. Esse é o primeiro que eu vou mostrar para vocês. Aí vocês vão ter um outro, ele vencer não, mais um aqui da década de 40, De ti depende tua sorte, William Walker Atkinson, também. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisinha aqui dele. Leitura prática do pensamento, William Walker Atkinson. Também da década de 40, antiguíssimo. Vamos ver o que mais temos aqui. O que acontece? Nos últimos anos, por causa essa como é que eu vou falar? Essa moda que veio falando sobre o poder da mente, saiu o segredo, apareceu Bob Proctor, tudo mais. Começaram a sair alguns livrinhos mais novos do William Walker Atkinson. Esse aqui é da editora Pensamento, ainda é bom, é um estudo, todos são bons, né? Mas esse aqui é um estudo ainda da consciência mental, editora Pensamento. Mas o que eu achei interessante foi esse aqui, ó. A Lei da Atração e o Poder do Pensamento, William Walker Atkinson. O Segredo do Sucesso, a Lei da Atração. Ó. Ixi, acho que não dá para ver. William Walker Atkinson. E esse aqui, ó. A Ciência para Ficar Rico, William Walker Atkinson, também. Então, eles foram pegando esses livros que já existiam dele e começaram a lançar. Por isso que eu comecei falando que o mundo é feito de pensamentos. Porque é claro que o Kybalion tem essa ideia. Exatamente a base do Kybalion é isso. E o Kybalion, ele é a inspiração do Lourenço Prado que ele escreveu o Alegria e Triunfo. Muitas pessoas estudiosas falaram para mim que o Kybalion é a teoria e o Alegria e Triunfo do Lourenço Prado é a prática do Kybalion. Bom, estávamos falando do William Walker Atkinson, que estudou essa parte do mentalismo. Não ficou só no mentalismo. O que ele fez? Ele estava lá estudando mentalismo e quem vai
para os Estados Unidos. Vai da Índia para os Estados Unidos. O Yogananda, que nós falamos em outras lives, inclusive aquela onde eu falei do... Quais controvérsias, Lucimar? Escreve aí. O Yogananda, ele foi para os Estados Unidos e foi iniciando várias pessoas. Eu falei nas outras lives, falei sobre Kriya Yoga e tudo mais. E o William Walker Atkinson, ele teve acesso ao Yogananda e ele começou a escrever sobre yoga. O que ele fez? Ele, em vez dele escrever como William Walker Atkinson... Ah, sim. Entendi, Lucimar, entendi. Já entendi qual é a controvérsia. Verdade. O William Walker Atkinson, em vez de usar o nome dele para escrever sobre yoga, ele pensou assim, ele criou um pseudônimo para separar o poder da mente, os estudos do poder da mente que ele vinha fazendo, com os estudos de yoga. O que ele fez? E criou um pseudônimo chamado Yoga Rama Charaka. Para quem quer estudar a obra do William Walker Atkinson, procura no Brasil, aí na internet, um instituto chamado Instituto Rama Charaka, que tem mais de 100 livros em PDF. Me parece que você paga uma taxinha e eles vão mandando os livros em PDF do Rama Charaka, ou do William Walker Atkinson, ou tudo isso que eu vou falar agora, né? São mais de 100 livros, e me parece que você tem até um mentor, né? Não um mentor espiritual, um professor, digamos assim, né? Que fica te instruindo, assim, sobre os estudos do William Walker Atkinson. Eu não entrei porque eu não tenho tempo ainda para isso, mas me interessa também esse Instituto Rama Charaka. Então, lá como Yoga Rama Charaka, ele escreveu vários livros, inclusive A Cura pela Água. E recentemente eu comecei a praticar um pouco essa cura para a água. Uma delas que eu achei interessante, duas. Uma é que eu descobri que eu não bebo mais que 2 litros de água por dia. E eu tenho que beber pelo menos 3 litros de água. Eu coloquei um aplicativo no celular que fica me avisando de tempos em tempos que eu tenho que tomar 200 ml de água. Eu comecei a tomar. Claro que você vai mais tempo no banheiro, você vai mais vezes, quer dizer, porque você bebe muita água, não está acostumado. Porém, e dizem que você emagrece também, mas o grande... Isso, Franz Bardon é uma outra linha, também é bom. Então, e bebendo essa... Depois eu vou ler tudo isso aqui, gente, senão eu perco o foco. E aí, se você beber realmente 3 litros de água por dia, você vai mais vezes no banheiro, mas você se sente mais leve. Dizem que você emagrece. Eu, na verdade, continuei com o mesmo peso, mas eu tomei só faz uma semana que eu estou fazendo isso. Porém, me sentindo muito bem. Uma outra coisa que poucas pessoas conhecem é você fazer pegar água, colocar numa bacia água. Se puder ser gelada, melhor ainda. Se puder pôr gelo nessa bacia, e enfiar os pés. Com o tempo, você cria mais resistência a doenças. E o que é interessante, né, o Yoga Rama Charaka, ele fala disso, de doenças, que você vai limpar o organismo. Ele diz até que aquela água, se você ficar 20 minutos com o pé na água, aumenta a quantidade de água, ela fica, como os pés têm, os pés, eles têm a representação do nosso corpo, a energia vai descendo, e essa água, ela é energia ruim. Essa água, se você jogar nas plantas, você pode matar uma planta. Você pode matar as plantas com aquilo. Então não pode dar para animais beber, não é para jogar nas plantas, nem nada. Você joga fora essa água. E recentemente eu comecei a estudar isso, estava vendo essa parte do Yoga Rama Charaka, comecei a procurar vídeos sobre isso, e encontrei que um japonês, isso recentemente, também fez uma matéria numa emissora de TV, ele fala disso, de colocar os pés na água aí por 20 minutos, meia hora, o tempo que der. E quem mexe muito com o celular, você está lá mexendo com o celular, você está pegando uma energia ruim desse celular. A câmera, o computador, televisão, a gente vai pegando muitas energias ruins. E quando você põe os pés na água, você começa a descarregar, é como se fosse um fio terra,
começa a descarregar e toda a energia ruim vai, essa energia magnética de todos esses aparelhos vai para a água também, comprovando essa ideia do William Walker Atkinson, quando ele escreveu lá como o Yoga Ramacharaka, ele escreveu A Cura pela Água. Bom, William Walker Atkinson escreveu sobre yoga, como Yoga Ramacharaka, como Swami Bhaktavishita também escreveu sobre yoga. Aí ele começou a estudar magnetismo pessoal lá, pelo pessoal do Mesmer. Aí ele escreveu alguns livros sobre magnetismo, como Theodore Sheldon e Theron K. Dumont. Theron K. Dumont, magnetismo, e Theodore Sheldon. Inclusive, Theodore Sheldon, acho que ele escreveu também romances. E passou mais um tempo, o que ele faz? Ele se envolve com Rosa Cruzes lá nos Estados Unidos, não sei quais Rosa Cruzes, e ele resolve escrever um livro sobre Rosa Cruzes, que é As Doutrinas Secretas dos Rosa Cruzes, e ele assina como Magus Incógnito. Ele é mais um pseudônimo. Olha quantos pseudônimos ele tem. Dizem também que ele estudou alquimia, e eu acredito nisso, que ele estudou alquimia, porque ele escreveu inclusive o Cabalhão, e aquele livro, Guia Prático de Alquimia, que saiu pela editora Pensamento, capa vermelha, que quem assina é Frater Albertus, falam que também é o William Walker Atkinson falando sobre alquimia. E o último que ele fez, estava estudando alquimia, começou a estudar hermetismo, né, o hermetismo na verdade é a base da alquimia, se juntou lá com o Paul Foster, se juntou com a Mabel Collins e resolveram escrever um tratado sobre o hermetismo que acabou virando o Kybalion. Então o Kybalion não foi feito por Hermes Trismegisto. É baseado nas obras do Hermes Trismegisto, mas escrito por William Walker Atkinson, Mabel Collins e Paul Foster. Essa é a parte principal que tem que ter. Tanto é que eu fiz um vídeo, acho que faz 1 ano ou 2 anos aqui no canal, e eu não sei se é por causa disso ou porque muita gente estava falando sobre isso também. A editora Pensamento relançou o livro Kybalion, capa roxa, agora se não estiver enganado. Antes a capa era verde. Esse capa roxa tem o dobro de páginas do primeiro, onde eles colocam vários textos do William Walker Atkinson nesse novo Kybalion que foi relançado pela editora Pensamento. Ótimo. Eu só não vi no livro eles falando sobre a Mabel Collins e o Paul Foster. Deveriam ter falado também. Bom, vamos lá então. Falamos então sobre física quântica, Hermes Trismegisto, William Walker Atkinson, Mabel Collins, Paul Foster. Falamos sobre o Kybalion. Bom, quando a gente vai falar agora do Kybalion, eu estou vendo aqui a Lucimar falando, existem controvérsias. Existem controvérsias sobre o livro Alegria e Triunfo ser do Lourenço Prado, porque, na realidade, se puder até pôr o nome aí, que eu sempre esqueço o nome da autora, tem uma autora americana que ela escreveu um livro, O Jogo da Vida, em inglês, né, The Game of Life, acho que é alguma coisa assim, né? E é igualzinho ao Alegria e Triunfo do Lourenço Prado, tirando títulos. E o Lourenço Prado era um tradutor. O Lourenço Prado ele traduziu todos os livros do Eliphas Levi. Isso, Florence Scovel Shinn é o nome da autora americana. Né? Então, o Lourenço Prado, ele escreveu, ou melhor, ele traduziu todos os livros do Eliphas Levi. Ele traduziu, quem mais? O Bhagavad Gita, meu Deus, não vou lembrar como é que escreve, como fala isso, Bhagavad Gita, né? Ele traduziu, acho que vários livros. O que é para mim mais importante são todas as obras do Eliphas Levi que ele traduziu. E provavelmente ele deve ter traduzido esse livro da Florence Scovel Shinn. Aí ele morreu. Isso, Bhagavad Gita, isso mesmo. O Lourenço Prado também traduziu. Agora eu já estou até na dúvida se foi ele ou foi o Francisco Valdomiro Lones. Mas um dos dois traduziram esse livro. E o Lourenço Prado ele é tradutor, ele traduziu um monte de livro. Eu acredito que ele traduziu o livro da Florence Scovel Shinn. E depois que morreu, o pessoal encontrou essas traduções, lançou no Brasil e colocou o nome dele. Eu espero que seja isso. Eu não acredito que ele iria
roubar um livro, né, roubar livro de autoria de outros livros, tudo mais. Ele era uma pessoa assim extremamente séria, uma pessoa que realmente acreditava na ação e reação, que acreditava, e eram todos esses fundadores do círculo esotérico, todos que estavam ali, eram pessoas bem simples, eles sabem que fazendo mal para alguém ia voltar para eles. Eu jamais acredito, eu não acredito que ele iria, por intenção, vai roubar o título de um livro americano e falar, não, fui eu que escrevi. Para mim, eu acredito que ele faleceu, encontraram os manuscritos, pensaram que era dele e lançaram póstumamente, tanto é que, conversando com algumas pessoas, isso já faz mais de 10 anos, as pessoas falavam que o Lourenço Prado não tinha escrito o Alegria e Triunfo e que o Alegria e Triunfo seria o resumo de várias palestras, como foi o Way de Vencer, do Arthur Heidel, que são várias palestras que são compiladas e lançaram o livro. E aí agora surge essa Florence Scovel, assim, quer dizer, então o que escreveu o livro O Jogo da Vida. Bom, importante é que, se você pegar o Cabalhon, ele seria um livro bem teórico. E se você pegar o livro Alegria e Triunfo, ou o Jogo do Lourenço Prado, ou o Jogo da Vida, da Florence Scovel, sim, que foi traduzido no Brasil e lançado pela editora Isis. A editora Isis lançou esse livro, é fácil de encontrar os dois livros, não está difícil, não. Eles são a prática. O Jogo da Vida ou Alegria e Triunfo são a prática do Kybalion. Bom, falamos da Tábua da Esmeralda também já, e vamos falar um pouquinho desse Kybalion, o que vem nele. O Kybalion, ele vem uma série de informações lá no Kybalion, e no final vem o quê? Na verdade, é o resumo das 7 leis herméticas que governam o mundo. A primeira é a lei do mentalismo, onde ele fala assim: o todo é consciência, o universo é consciência. E eu peguei esse texto aqui da internet, gente, que na verdade é um resumo do Kybalion. Bom, tá lá assim: o universo funciona como um grande pensamento divino. Você lembra quando eu falei lá no início da live que tudo isso aqui é o pensamento de Deus, e a nossa vida, ela é o nosso pensamento, a nossa vida é um pensamento. Tudo o que está acontecendo é o nosso pensamento. Então, a lei do mentalismo é isso. Nós conseguimos mudar a nossa vida. O que não... Às vezes nós não conseguimos fazer alguma coisa. O que impede? Primeira coisa que impede são os nossos próprios bloqueios mentais. Os nossos bloqueios mentais. Então, digamos que, inclusive no último final de semana, eu estava fazendo um curso, e ele fala exatamente isso, a pessoa que deu o curso. Né? Na verdade, eu fiz uma imersão, né, sobre o poder da mente. E o instrutor ele fala exatamente isso. O que impede de nós materializarmos uma Ferrari, por exemplo? Eu não estou falando que você vai começar a mentalizar e vai ganhar um carro, ou vai ganhar na loteria, ou vai ganhar a Ferrari numa rifa. Estou falando em materializar uma Ferrari. O que impede? São as nossas crenças limitantes. Nós não acreditamos. Eu mesmo não acredito. Quer dizer, eu posso até falar que eu acredito, mas vai vir, né? Eu vou começar a mentalizar. Não, eu vou criar uma Ferrari aqui na minha frente. Eu vou criar. Vai vir algumas... quando vier aquele, será mesmo que isso acontece? Quando vier isso, quer dizer que não vai acontecer. E essas barreiras, esses preconceitos que nós temos, é que impede a gente de fazer tudo, de materializar algo, ou até levitar. Dizem, vi várias matérias que na Índia, inclusive o próprio Yogananda dizem que ele levitava. Eu vi matérias que na Índia tem pessoas que levitam.
E existem fatos assim paranormais também, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tudo mais, onde pessoas realmente levitam. O que impede nós de levitarmos? É os nossos bloqueios mentais. A gente não acredita que é possível levitar. E nós não acreditamos. E é isso que impede, às vezes, a nossa vida. Por que que eu não, sei lá, por que que muitas pessoas perguntam, né? Por que que as pessoas, por que que a pessoa não melhora na vida? Porque ela não acredita que ela consegue melhorar na vida. Tem alguma coisinha, uma crença limitante que diz que todas aquelas ideias, o dinheiro é sujo, só vai para o céu quem é pobre, o pobre vai para o céu e o rico não. Muitas vezes a pessoa ela permanece pobre para ela ser aceita pela sociedade. Porque quando você começa a melhorar de vida, os seus amigos começam a te olhar torto, até a sua família. Né, muitas famílias são assim. Né, muitas famílias, a minha não, mas tem muitas famílias que eu vi que eram assim, o pai, a mãe, os irmãos não queriam, né, tem muitos pai e mãe que é possessivo, que quer controlar o filho. Imagina, o filho ganha mais que o pai, entendeu? Ele tem que, aí o que acontece? O filho tem que ir embora de casa para poder começar a ganhar dinheiro, porque o pai e a mãe não aceita isso. Né, então começa uma corrente, e aí tem amigos também que não querem que você evolua na vida. Isso você vê, por exemplo, eu já vi várias vezes, por exemplo, tem um cara que tem uma namorada, e ele aparece uma moça que é solteirona lá, e ele poderia apresentar mais bonita que a mulher dele, algo assim, né? Na cabeça dele é melhor. Ele não apresenta para o outro amigo dele, porque ele não quer que o outro amigo dele tenha uma namorada melhor que a dele, sei lá, alguma coisa assim. Então acontece muito disso. Tem muitas pessoas, inclusive, que, se eu estiver viajando, vocês me falam depois, tá? Mas tem muitas pessoas que querem o seu bem. Às vezes você está desempregado, e fala, não, a pessoa quer que você tenha um emprego, mas que não seja melhor que ela. Ó, desde que você, eu não quero que você fique desempregado. Você tem um emprego, mas não ganhe mais que eu. Porque é do ser humano isso. E tudo isso vai impedindo. E isso é o quê? Isso é as outras mentes influenciando na sua vida. Por quê? Você tem o seu pensamento fazendo a sua vida, e você tem o pensamento de outras pessoas influenciando na sua vida. Então, se você é uma pessoa que vem fracassando na vida há muito tempo, e todos os seus amigos te conhecem como uma pessoa fracassada, o primeiro conselho que eu dou é que você se afaste de todos os seus amigos, arrume outros amigos que não te conhecem, que não sabem o seu passado, para que eles acreditem, né, assim, para que você, para que eles não tenham esse preconceito de que você está, como é que eu vou te falar? Porque tem pessoas que não acreditam que você tá evoluindo. Então você tem que mudar os amigos e conseguir outros. Aí quando você melhorar, aí você volta para aqueles primeiros. Mas quando você está tentando evoluir, é bom você se afastar daqueles antigos que viram você sempre mal. Pega um exemplo, né? E eles não fazem isso por mal. Não fazem isso por mal. Pega um exemplo assim. Imagina que você tem um amigo, todo mundo tem aquele amigo ferradão. Aquele que foi mal na escola, aquele que não consegue arrumar um emprego bom, aquele que está sempre ferrado, sempre ferradão. Aí, o que acontece? Você vê aquele cara, ele nunca arruma um emprego bom, ele está sempre ferradão, sempre zoadão. E, de repente, um dia você vê esse cara de terno, gravata, dirigindo um carro zero, indo trabalhar. Qual o pensamento que você tem na hora sobre isso? Qual é esse pensamento que você vai ter? Você não deseja o mal dele, mas a primeira coisa que vem na sua cabeça é o que esse cara fez? O que está acontecendo? Então, imagina, o seu pensamento já começa a influenciar. Agora, imagina se ele tivesse nesse processo de arrumar esse emprego, sei lá para onde ele está indo, de comprar essas roupas sociais, de comprar o carro, você estava com ele. Você mesmo começa a imitar
emitir mensagens inconscientemente. Isso não é que você deseja o mal, mas é que você não acredita nele. E esse não acreditar, você está emitindo formas de pensamento para ele. Aí você pega isso para você. Se a vida... primeira coisa, nunca reclame da vida para ninguém, para nenhum amigo, para ninguém. Ninguém. Tá com problema, vai procurar um terapeuta. Não fale para os amigos. Imagina, você dá errado com o namorado, você fala para suas amigas. Deu errado com outro namorado, você fala para suas amigas. Aí, as suas amigas começam a pensar, pô, você sempre arruma namorados ruins. Você é uma pessoa que escolhe mal. Tudo mais. De uma certa forma, elas ficam até meio que felizes, né, inconscientemente. Porém, um dia você aparece com um cara bom. Elas começam... mulher tem muito disso. Elas começam a emitir mensagem tipo, como é que ela conseguiu? Será que ela merece mesmo? Tudo. E isso começa... tipo olho gordo lá que o pessoal fala. E é isso. Então, a lei do pensamento, do mentalismo tem tudo isso. São os seus pensamentos e os pensamentos dos outros. Então, nunca fale, reclame da vida, não reclame de falta de dinheiro, não reclame de namorado, não reclame de namorada, não reclame de casamento, de nada, nada. Não reclame. Sempre fale que a sua vida está bem, sempre está bem, e se puder ocultar, inclusive, aquilo que você quer, melhor ainda. Quanto menos as pessoas souberem da sua vida, melhor ainda. Né? Rede social é terrível. Vamos lá, essa primeira lei do mentalismo, ela é longa. Sugiro que tem várias escolas sobre o poder da mente, várias já no Brasil. Me procura depois lá no meu WhatsApp, DDD 11 996 30 84 61. Tem escolas de mentalismo que é até gratuita. Até gratuita. Até gratuita. Me chama no WhatsApp, eu indico. Só que a gratuita que eu conheço é só ano que vem que vai ter, mas já se programa para o ano que vem. Vamos lá. Lei da correspondência, a segunda lei. Isso está lá no Caibalho, hein? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como está fora. É meio parecido com a lei do pensamento, né? Então, o que está em cima, que é o seu consciente, é como o que está embaixo, que é o seu subconsciente. Pode ser isso? Pode. Porque você manda, o seu consciente manda informações para o subconsciente, o seu subconsciente manda informações para o seu consciente. Essa é uma interpretação que eu peguei na internet, mas não é só isso. A parte espiritual sua influencia a parte física. Quanto melhor espiritualmente você for, então reza, arruma uma religião, seja ela qual for. Então, reze, tenta encontrar o divino dentro de você. Tenta encontrar Deus, seja o nome que você dê, qualquer nome que você dá para Deus, procure ele em algum lugar, mas procure ele dentro de você. As religiões ajudam a encontrar, mas Deus não está nas igrejas, sinagogas, ele está dentro de você. A religião ela vai te ajudar a encontrar, mas Deus não está ali, né? Ele está dentro de você. Então você vai melhorar a sua parte espiritual. E melhorando a sua parte espiritual, eu como sou cristão uso muitos salmos. Em várias lives passadas eu falei, salmo para prosperidade, salmo para saúde, eu dei salmo para tudo aí, para depressão. Melhorou a parte espiritual, isso reflete no físico. Então você está bem espiritualmente, o físico fica bom. Melhora a saúde, melhora o dinheiro, melhora tudo. E através das suas ações no físico, que é rezando, orando, meditando, ajudando o próximo, praticando Karma Yoga, né, que é ajudar o próximo, você melhora o espiritual. É uma simbiose. O espiritual é igual ao físico, o físico é igual ao espiritual. É isso que ele quer dizer com essa lei da correspondência, assim como é em cima, é embaixo. E aí você pega para várias outras coisas. São vários níveis de entendimento. Existem vários níveis de entendimento para o Kaivalya. Estou dando alguns simples, mas tem mais coisa ainda aí. A lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. É aquilo que eu falei no começo da live. A diferença disto e disto é a vibração, ou eu mesmo. Tudo é feito de átomos, tudo.
as células são feitas de átomos, a caneta é feita de átomo, a madeira é feita de átomo, tudo que a gente vê no mundo é átomo. A diferença da caneta e da madeira é a quantidade de elétrons, nêutrons e prótons e a vibração deles. Alguns vibram mais, outros vibram menos. Essa é a diferença. Então, tudo está vibrando. E, como eu falei no início da live, Deus é vibração. Tetragramaton, que todo mundo fala, não é isso? Todo mundo fala do tetragramaton, mas ninguém fica pensando, o que é tetragramaton? Tetra é 4 e tom é som. Tom é som. Iode, re, vo, re. Nome de Deus. Tetragramaton, que o Eliphas Levi fala, é tirado da Cabala. Nome de Deus. Iode, re, vo, re. Iode, re, vo, re. Tetragramaton. O som das 4 letras. E o que era Deus? Era o verbo. Era a vibração. E através da vibração dele, ele fez tudo isso que a gente está vendo. E nós, através da nossa vibração, estamos fazendo tudo isso que nós vemos aqui atualmente. Porque fomos feitos à semelhança de Deus, temos poderes semelhantes a Deus. E essa é a lei da vibração. A lei da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem 2 polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Olha só, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Tem uma frase do Raul Seixas que eu gosto muito, que ele fala... Como que era a frase, meu Deus? Que agora que eu li isso aqui, me lembrei. Não existe certo nem errado. O que existe são pontos de vista diferentes. Não existe certo, não existe errado. Existe ponto de vista diferente. A gente vê muito isso na guerra. Quando a gente está de um lado da guerra, a gente acha que o outro cara é o inimigo. Mas a gente não conhece o outro inimigo. Se a gente for conhecer o inimigo, ou o falso inimigo, você vai ver que ele é igual a nós. O São Francisco, até fiz uma live sobre São Francisco já aqui também. São Francisco, ele foi até o Vaticano. Ele era templário, né, o São Francisco. Então ele foi lá no Vaticano e para conhecer o Papa. E aí ele tirou as vestes, ficou pelado. Tem um filme Irmão Sol, Irmã Lua, recomendo a todos para assistir. Ficou pelado e o Papa beijou os pés dele. Viu as chagas, né, mão cortada, os pés. E o Papa beijou os pés de São Francisco. E São Francisco voltou lá, foi do Vaticano, voltou para Assis, né, uma outra cidade na Itália. E ele, na verdade, participou da Terceira Cruzada. Na Quarta Cruzada, ele já estava mal, ele já estava com lepra, mas ele foi na Quarta Cruzada, porque na Quarta Cruzada, se vocês assistirem o filme A Cruzada, que é um filme de ação muito bom, o filme A Cruzada, mas ele mostra um período histórico em que o Saladino invadiu Jerusalém e assumiu Jerusalém. E os templários foram para lá para tentar tirar o Saladino, que era do povo inimigo, entre aspas, né, que eram os árabes ali, os pessoal do Islã e tudo mais, do islamismo. Então os templários foram para lá e perderam a batalha várias vezes. E o São Francisco foi na quarta cruzada para conhecer o Saladino, que ele queria convencer o Saladino para que houvesse paz no mundo. E ele foi recebido pelo Saladino. Quando o Saladino viu que ele não queria atacar ninguém, que ele era uma pessoa da paz, tratou muito bem São Francisco. Mostrou os planos dele para o mundo. Falou como era a cultura dele. Eles falaram lá sobre Abraão, que deu origem ao judaísmo, islamismo. Falaram sobre várias coisas. E o São Francisco vai embora de Jerusalém. E ele escreve no diário dele,
Fioretto de Francisco. Fioretto de Francisco. Ele escreve no diário dele o seguinte, que ele pode morrer em paz. Ele escreve no diário dele assim, posso agora morrer em paz. Conheci o Papa e o Papa é bom. Conheci o Saladino e o Saladino é bom. Quem ganhar a guerra, o mundo estará bem. Não importa quem ganhar a guerra, o mundo ficará bem. Então São Francisco ele viu o quê? Os dois lados de uma guerra e viu que os dois eram bons. Ele não viu o lado negativo dos dois. Os dois tinham um lado negativo, mas ele viu o lado bom de tudo. Então tudo existe polaridade, yin e yang. Dentro do yin existe yin e yang, vocês devem ter visto aquele símbolo que parece Town Country, né? Que é uma gota preta com uma bolinha branca no meio, uma bola branca com uma bolinha preta no meio, né? Uma outra gota. Juntas em movimento, aquela bolinha preta ela vai aumentando dentro da parte branca e da parte branca vai aumentando, tomando toda a parte preta. Isso quer dizer o quê? Que não existe o bem e o mal, mas tudo é polarizado. Tudo é polarizado, existem os opostos. Existe então o negativo e o positivo. Existe o negativo e o positivo em tudo. Poderíamos dizer que o São Francisco era muito otimista, mas poderíamos falar que tanto o Papa tinha um lado ruim, afinal tinha Inquisição, estava matando várias pessoas do Islã, pode-se dizer que era uma pessoa ruim o Papa, e poderíamos falar que Saladino também era uma pessoa ruim. Está ali matando um monte de gente, invadiu Jerusalém, foi um monte de gente que foi morta ali, apesar que teve um acordo para a população sair, mas todo mundo tem o lado, eu tenho um lado ruim também, mas todos nós temos o lado bom também. E Francisco, né, São Francisco, viu o lado bom do Papa e do Saladino. Excepcional, a gente tem que ver o lado bom de tudo, e sempre teremos essa polaridade. Vamos para a próxima lei aqui. Quinta lei, lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação. Pode-se dizer que o princípio é a manifestação pela criação e pela destruição. É o ritmo da ascensão e da queda, da conversão em energia cinética, potencial, pá. Bom, para quem gosta de biorritmo, ou para quem gosta de astrologia também, tudo tem um ritmo. Pitágoras falava isso também, porque tudo é matemática para o Pitágoras. Mas vamos voltar para a astrologia. Tudo tem um ritmo. Se você pegar a Lua, nós temos as 4 fases da Lua. Né? Isso, ela está girando. A Terra está girando em torno de si mesma. A Terra gira em torno do Sol. O Sol está girando, acredito que em torno de outro sistema. Isso que nós estamos como é que eu vou dizer? Na periferia da Via Láctea. Nós estamos no centro do universo, nós estamos na periferia do universo. Aqui nós estamos muito longe. Se vocês acham que Deus é o centro do universo, nós estamos bem longe dele. E tudo tem um ritmo. A Lua tem um ritmo. Nós temos um ritmo, não é isso? Nascer, crescer, se reproduzir, morrer. A planta, eu já falo isso aí, Mari, a planta tem um ritmo, não tem? Você coloca uma sementinha, ela cresce, dá fruto e morre depois de um tempo. Então, tudo tem um ritmo. Nós temos o relógio para mostrar o quê? Que nós temos manhã, tarde e noite, e madrugada. É um ritmo. E não importa. O mundo continua. Você pode morrer, o mundo continua. Está tudo em um ritmo. Tudo tem um fluxo, um refluxo. Nós temos maré cheia e maré baixa no oceano, não é isso? Nas praias. Nós temos períodos bons e ruins na nossa vida.
Nós temos o inferno astral antes do nosso aniversário. E 4 meses depois nós temos o paraíso astral. Então, a energia fica assim, né? Inferno astral, volta ao normal, paraíso astral, volta ao normal, inferno astral, e fica ainda assim a nossa energia. Então, tudo tem um ritmo no universo. Sexta lei, lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Não vou nem me estender muito nisso, mas o homem quer alterar isso, né? Existe o masculino, existe o feminino. Não importa o que aconteça, não sei quem está vendo essa live, tem problema nenhum com gays, lésbicas, simpáticas, pelo amor de Deus, tenho muitos amigos, mas não tem como eu criar um terceiro gênero. Porque assim, um homem, digamos que eu seja homem e seja gay, se eu morrer, não tem como, e fica meus ossos por aí. Se vier um cientista, ele vai catar aqueles ossos e vai falar, era um homem. Não importa o que eu gostava, o que eu gosto, homem, mulher, cachorro, pode gostar do que for. Ele vai falar, era um homem. E uma mulher se morrer, mesma coisa. Ele vai pegar os ossos e vai falar, era uma mulher. Mas isso do gênero está em tudo. Masculino e feminino pode se dizer também, está muito a ver com a lei da polaridade. Pode ser o negativo e o positivo, nem que o negativo não quer dizer que é ruim. Você lembra que eu falei que é negativo e positivo? Para corrente elétrica. Corrente elétrica. Inclusive, na corrente elétrica, a gente tem lá o plugzinho, que o pessoal chama que é o plug masculino, e tem isso para encaixar o microfone, é isso, né? E o feminino está aqui, o masculino está aqui, pum, encaixou lá o microfone. Tá até nos circuitos elétricos eles colocam esses nomes. Então, segundo o Kybalion, o gênero está em tudo, tudo tem o seu princípio masculino e feminino, mas não é só o homem. Tudo tem o princípio masculino e feminino. Tudo. Então, pelas teorias, até a caneta tem um princípio masculino e feminino. Que ele fala que é tudo. Ele não está falando de seres humanos e nem seres vivos. Está falando de tudo. Os princípios de atração... Por quê? É o princípio de atração e repulsão. Não existe por si só, mas somente um dependendo do outro. Tudo tem um componente masculino e um feminino, independente do gênero físico. Nada é 100% masculino ou feminino também. Ele fala, mas sim um balanceamento desses gêneros. Vamos tentar, então, voltar lá. Tudo tem um princípio masculino e feminino. Porém, num estudo mais amplo, o feminino e o masculino está dentro de mim e está dentro das pessoas que estão vendo essa live. Vamos tentar deixar mais claro isso. A razão, isso pelo cérebro mesmo da pessoa, porque é invertido do homem, da mulher e tudo mais. O homem ele é mais racional, isso é um princípio masculino. A mulher é uma pessoa mais criativa, isso é um princípio feminino. Isso tem dentro do homem e isso tem dentro da mulher. É o princípio que é assim. Bom, existe uma energia receptiva feminina e uma energia projetada masculina. Aqui os chineses chamam de yin e yang, que eu falei lá no caso da polaridade, né? Nenhum dos dois polos é capaz de criar sem o outro. É a manifestação do desejo materno com o desejo paterno que cria um ser. Bom, não vou nem me estender muito nisso aí. Bom, e a lei que todo mundo propaga muito no Brasil, que é a lei de causa e efeito, que eu gosto de falar de yoga, de karma yoga, eu gosto de falar. A lei de causa e efeito é a seguinte, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa da lei. Não importa
o que você faça, tudo tem um retorno. Vamos lá. Até o pensamento. Quando você pensa em alguém, o que é o pensamento segundo Prentice Mulford? O pensamento é um pedaço do espírito. O pensamento é um pedaço do espírito que sai de você e vai até o objeto que você está pensando, que você está querendo acertar. Então, digamos que você tem raiva de uma mulher. Tá com raiva? Eu tô com raiva da mulher, vamos dizer que sou eu. Sai um pedaço do meu espírito, que é o pensamento, e ele vai em direção dessa mulher. É um pedaço do meu espírito, o pensamento. Esse pensamento, ele vai indo, e até chegar nessa mulher, sei lá onde ela está, ele vai pegando algo semelhante. São fagulhas de outros pensamentos de outras pessoas. Aquilo vai pegando. E vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E acerta essa mulher lá do outro lado. E ela vai passar mal, sei lá, digamos que eu tô com raiva dela, ela vai sentir alguma coisa lá. Esse pensamento, que é um pedaço do meu espírito, tem que voltar para mim, porque ele é meu. Quando ele tá voltando, ele vai pegando mais fagulha, acertou lá a mulher e vem embora. Quando ele volta, ele me atinge. Mas com uma intensidade muito maior da que eu mandei para a mulher. Ou da que eu pensei inconscientemente, pensei mal da mulher, foi para ela e volta para mim com muito mais força, muito mais energia. E eu acabo ou passando mal, ou tendo problemas na minha vida e tudo mais. Então, qual é a solução para isso? Sempre mande pensamentos bons. Então, você tem lá a mulher, pum, penso bem da mulher. O pensamento vai embora. Daqui a pouco esse pensamento, o que ele faz? Ele volta para mim com muito mais energia e me traz mais energia boa para mim. Certo? Lei da causa e efeito. Então, pensar sempre no bem das pessoas. Sempre fazer o bem para as pessoas. Tudo aquilo que você fizer para os outros vai voltar para você. Toda vez eu falo de Karma Yoga, eu falo isso. Digamos que você tem problemas financeiros. Ajude alguém a ganhar dinheiro. Digamos que você tem problemas com relacionamentos, não está conseguindo arrumar um namorado, uma namorada. Ajude alguém a arrumar um namorado, uma namorada. É o que Napoleão Hill falava de a lei de ouro, fazer pelos outros aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. E quando você faz isso para alguém, o universo, pela lei da causa e efeito, te traz de volta esse alguém. Essa energia, isso, aquilo que você gostaria. É a lei do dízimo. Você doa dinheiro para alguém, vai voltar para você. Em algum momento vai voltar para você. Então essa é a lei da causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de casualidade, mas nenhum escapa da lei. É isso. É a sétima lei que está lá no Kybalion. No Kybalion. Mas de tudo isso que eu falei, eu acho que o mais importante é ter essa ideia de que a vida é um pensamento. Tudo que você está pensando hoje, de bom ou de ruim, vai influenciar na sua vida amanhã. Então começa a pensar coisas boas. Começa antes de dormir, um bom exercício, já começa a imaginar o dia seguinte, um dia perfeito. Já imagina você com saúde, com amor, com prosperidade, recebendo dinheiro das pessoas. E aí, conforme você vai melhorando, vai ajudando outras pessoas a melhorar de vida. Não para ser reconhecido, mas para ajudar o mundo a melhorar. Né? O mundo ele tem que mudar. E conforme você vai ajudando outras pessoas, tudo vai voltar de bom para vocês. Então comece a ajudar outras pessoas, tem que ajudar.
Às vezes você não tem, não tenho dinheiro para ajudar alguém gratuitamente. Vai ser voluntário numa instituição, tem aí o CVV, Centro de Valorização da Vida, perde lá umas horinhas atendendo o telefone de pessoas que estão em depressão, principalmente se você tem depressão, porque aí você começa a achar, minha vida é uma bosta, minha vida, eu tô ruim financeiramente, eu tô ruim na parte amorosa, eu tô ruim com isso, ruim com aquilo. Aí você vai lá e vai começar a ouvir que tem pessoas que estão pior que você. Pior que você. Aí você começa a valorizar a sua vida. Aí você vê que a sua vida é muito boa perto de outras pessoas. Né? Não é também para você ficar feliz, porque tem pessoas que são assim, né? Que eu conheci psicólogos assim. Tinham problemas, aí melhorou a vida deles, aí entram para. Começam. Psicólogos não, terapeutas, que começam a fazer cursos de terapia porque eles se sentem bem vendo que outras pessoas estão pior que eles. Não é isso que tem que fazer, não é isso, não. Não é para você se sentir bem que tem alguém que é pior que você. É para você valorizar a sua vida. Só o fato de você estar vendo essa live, só o fato de você ter internet já é motivo para você agradecer amanhã. Só o fato de você ouvir, de você ver, quantas pessoas sem ver por aí? Quantas pessoas com problemas auditivos? Quantas pessoas sem internet? Já é motivo para agradecer amanhã, ou hoje, não sei. Então, começar a agradecer a vida que você tem. E uma forma de agradecer, não precisa ter dinheiro, vai num lugar e ajuda. CVV. Sempre falei de uma mulher, eu achei assim incrível, uma mulher que eu conheci aqui em Guarulhos. Ela não tinha dinheiro. Vou falar mais uma vez essa história, é a última vez que eu vou falar disso. Eu conheci uma senhora que ela ia no hospital público. Vocês sabem quanto tempo demora para o médico atender? Se ele atender, quanto tempo ele demora para atender no hospital público? Ela ia no hospital público sem problema nenhum. Se inscrevia, falando que queria passar no médico. Ela via aquela fila de mais de 100 pessoas, se inscrevia. E o que ela fazia? Ela não tinha dinheiro, ela não era formada em nada, ela não era terapeuta, não era nada. O que ela fez? Ela começava a puxar conversa com as pessoas que ela achava que estavam muito mal na fila. E ali ela começava a ouvir, dava alguns conselhos, mas o importante é que ela ouvia aquelas pessoas. E porque quantas pessoas têm doenças psicossomáticas que vão no médico porque querem que alguém ouçam ela? Ela não tem com quem conversar, vou no médico lá. Né? Tem idoso que é assim, ninguém fala com ele. Os filhos não falam com ele, a família não fala com ele, não tem amigos, não tem nada, vou no médico. Tem cara que é isso. E o médico é obrigado a ouvir ele. Né? Só que o problema é que tá meio complicado também os hospitais públicos, o médico nem olha na tua cara, não, né? Depende do hospital. Não são todos, mas que falam é isso, né? Que eles nem olham na cara. Então ela ia lá e ficava conversando com as pessoas na fila, e aquilo era o Karma Yoga, aquilo para ela era a doação. E ela ficava dando palavras de conforto para aquelas pessoas que não acreditavam mais na vida, dava palavras de conforto para aquelas pessoas que achavam que não iam ser curadas. E aí, com o tempo, isso na época não era reikiana, não era nada, ela simplesmente ouvia, dava bom e falava, passava otimismo para as pessoas. Com o tempo, esse hospital hoje, acho que eu não vou falar o nome do hospital, mas esse hospital hoje tem um centro de voluntários que fazem isso. Porque eles viram isso e falaram, isso é bacana. Então você vai lá naquele hospital, você se vira um voluntário para ficar falando com os doentes. E também, lógico, estendeu, tem também voluntários que são reikianos, que ficam aplicando reiki no hospital. Outra coisa maravilhosa.
E de repente você não tem nada disso, mas você gosta de contar piada, tudo, não tem aí os doutores da alegria. Não precisa de dinheiro, nada disso precisa de dinheiro. É força de vontade. Vai lá e faz. Então isso é a lei da causa e efeito. Começar a agradecer a Deus e fazer alguma coisa para esse mundo melhorar. Eu não sei o quê. Ver o que você gosta. Também não adianta ir fazer algo contra a vontade. Tem que ver o que você gosta de fazer e fazer. Tô vendo aqui a Mari tá falando que o que eu faço aqui é Karma Yoga. É isso aí, eu gosto de fazer isso aqui. Tô ganhando nada para fazer isso aqui, mas eu gosto de fazer isso aqui. E se eu conseguir convencer, sei lá, uma pessoa de começar a fazer isso, eu melhorar a vida de uma pessoa, já tá bom. Uma pessoa só precisa melhorar. Ou replicar. Falando nisso, né, tá meio pesado aqui. Notícia boa, se tudo der certo, dia 18 de novembro, eu vou dar uma palestra sobre Benjamin Franklin no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. 18 de novembro, está um pouco longe, vai ser numa segunda-feira. E eu estou feliz com isso. Convido todos que são de São Paulo, que podem vir, para vir na palestra sobre Benjamin Franklin. Eu vou falar mais disso pelo WhatsApp para quem estiver interessado. E que mais? Só que aqui no YouTube eu vou falar um pouquinho do Benjamin Franklin. Vai ter, acho que uma live e um podcast. Né? Mudando totalmente o assunto, é uma coisa de louco. É que eu estou encerrando e eu me lembrei disso e é legal falar sobre algumas coisas que estão acontecendo. Benjamin Franklin, ele influenciou muito a minha vida quando eu comecei a mexer com esoterismo. Né? Era uma fase diferente, né? Isso, melhor, quando eu comecei, não. Eu já estava há um tempinho, mas era 1997 quando eu tive acesso à a história da vida do Benjamin Franklin. Eu vou trazer esse material pro YouTube em breve. E é isso, gente. Eu vou ler aqui os comentários. Eram essas fazer uma recapitulada rapidinho aqui. As leis herméticas do Kybalion é a lei do mentalismo, a lei da correspondência. Né? Então, a lei do mentalismo, toda é consciência, o universo é consciência, o mundo, a nossa vida é um pensamento. É o pensamento. Lei 2, lei da correspondência. O que está em cima é o que está embaixo, o que está dentro está fora. Se a sua vida está ruim em volta de você, é que dentro de você também tem algo ruim. E você tem que melhorar isso. Você vai ter que procurar isso. Outra coisa que eu lembrei também sobre lei de correspondência, às vezes a gente critica outras pessoas externamente, né? Poxa, eu só atraio gente traíra. Eu só atraio gente interesseira. Eu só atraio gente que é falsa. Começa a ver se você não é falso, se você não é traíra, se você não é uma pessoa interesseira e por isso está atraindo essas pessoas. Isso é efeito sombra, é o efeito sombra, acho que é do Deepak Chopra, tem um livro lá que fala sobre isso. Deepak Chopra, eu vou ler todos os comentários daqui a pouco, hein, gente? Que assim, a gente começa a ver o defeito de alguém porque nós temos esse defeito. Isso é interessante. Às vezes você começa a falar mal de alguém, começa a ver se você não é igual a essa pessoa. Então, isso tem a ver, né? A lei da correspondência. O que está do lado de fora, por que eu estou atraindo essas coisas para mim? É porque dentro de mim eu tenho alguma coisa errada. Eu arrumei essa coisa errada dentro de mim, eu começo a atrair coisas boas. A gente atrai muitas pessoas que nós estamos pensando. Eu estou mexendo muito com empreendedorismo, porque o pessoal pensa que eu vivo com isso daqui, né? De tarô, claro, eu ganho dinheiro com tarô, tudo, mas eu não vivo disso daqui exatamente. Se eu fosse viver disso, eu morrer de fome. Então, por exemplo, ontem eu fui em duas feiras, a feira do aço e a feira de tintas. E eu saí de lá, né, conhecendo um monte de empresário, um monte de empreendedor, tudo mais. E aí eu vim conversando com um motorista no ônibus, assim, sobre essas coisas. Daqui a pouco vem um outro cara que tem nada a ver, que é um empreendedor na área digital e está precisando de sócios e pegou meu WhatsApp. Então, aquilo que você está pensando começa a trazer para você. Então, como eu estou pensando muito em empreendedorismo, eu estou no ônibus, aparece a pessoa do nada falando a mesma coisa que eu estou buscando.
Por quê? Porque dentro de mim tá assim. E aí você começa a atrair coisas parecidas. Então muda o que está dentro. Começa a mudar o que está dentro. Lei da vibração. Tudo vibra. Inclusive, dentro da recapitulação, colocando coisas novas, vibração, o que é? Voz. Então tudo vibra. Quando eu falo, vibra. O som é vibração. E aí tem sons que são melhores. Tem sons que criam coisas. Por isso existem os mantras. Não dá para entrar num tema de mantra aqui, mas mantra é vibração. Sons é vibração. Né? Existe uma vibração para cada tipo de coisa que você quer. Lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, positivo e negativo. Imagina lá, energia elétrica. Positivo ou negativo. Homem, mulher. Branco, preto. Tudo positivo e negativo. Céu, terra. Lei do ritmo. Lá que eu falei, na astrologia, da Lua. Né? A Lua tem 4 fases. O homem nasce, cresce, se reproduz, morre. Tudo tem um ritmo. Lei do gênero. Tudo é masculino e feminino. E dentro do masculino também tem o feminino, e dentro do feminino tem o masculino, mas tudo é masculino e feminino. E a última foi a lei da causa e efeito, que eu falei um pouco mais agora. Bom, vamos ler aqui tudo o que todo mundo falou. Agradeço a presença de todos. Vamos tirar aqui o adesivo, que eu nem sei quantas pessoas tem. No momento aparecem 10 pessoas. Eu tiro, gente, porque eu coloco um adesivo ali, né, para saber quantas pessoas tem, que eu fico olhando e me incomoda. Às vezes tem 8, tem 3, sei lá. E aí começa a sair gente, eu fico nervoso, aí começa a entrar pessoas, eu fico... então eu tampo ali. Se puderem dar um gostei, eu agradeço. Se puderem compartilhar essa live com quem vocês acham que vai ser bom, compartilhem. Bom, vamos lá. A Mari Letícia foi a primeira que apareceu. Muito obrigado por estar presente, Mari. Carlos Herbert falou que o som estava bom. Muito obrigado, Carlos, por aparecer. A Adriana Alcântara estava com um probleminha no som, espero que tenha melhorado. Obrigado, Adriana. Lucimara chegou também. Muito obrigado, Lucimara Santana, que me ajuda muito aí com as dicas, aí me ajudou aí com algumas coisinhas que eu não me lembrava. Adriana Alcântara depois melhorou a conexão. Luana Alitop Lipe, boa noite. Muito obrigado, Luana, por participar da live. A Dani Aguiar entrou depois também. Muito obrigado, Dani. Você vai ser entrevistada, hein, Dani? Só me aguarda. A Luci Alves, muito obrigado por participar. Carlos Herbert, muito obrigado por tudo mesmo aí. Lucimara, deixa eu ver o que ela falou. A controvérsia falou lá da Florence Scovel Skin. Então, o Lucas falou do Franz Bardon. Franz Bardon é muito bom, é um outro sistema, é bem complicado. Ele é praticamente uma ordem, o Franz Bardon. O Franz Bardon, existem PDFs por aí. Você compra, pega lá o PDF. O legal é assim, eu não fiz, mas eu sei como funciona. São vários capítulos. O livro dele, né, o básico lá dele, que eu não lembro o nome, mas assim, você vê lá o primeiro capítulo, ele te ensina muitas coisas. E é como se cada capítulo fosse um grau de uma ordem. Imagina que você está numa ordem do Franz Bardon e o capítulo 1 é o primeiro grau. Você só pode ir para o segundo capítulo quando você fizer os experimentos do primeiro capítulo e eles derem certo. Aí você vai para o segundo capítulo. Só vai para o terceiro capítulo se você fizer o segundo capítulo e der certo o experimento. E aí você vai lendo o livro e vai fazendo os experimentos dele, onde ele mexe com tudo. Quem gostava muito do Franz Bardon, mas gostava muito mesmo, é o... Meu Deus, cadê? O J.R. Abraão, que escreveu O Quarto Segredo, ele adorava, foi o primeiro... foi acho que um dos primeiros a falar do Franz Bardon no Brasil. E o J.R. Abraão é um cara interessante que com 16 anos ele já lia Franz Bardon. Com 16 anos ele lia Franz Bardon, do original, do alemão. Então imagina o quanto o José Romero Abraão é culto. Porque com 16 anos você já falar alemão, eu imagino que ele falava português, inglês e alemão, pelo menos. Eu acho que não foi direto para o alemão, né? Largou o português e foi para o alemão. Largou o inglês e foi para o alemão. Eu acredito que ele sabia falar português, inglês e alemão. E já estava com essa época, 16 anos, já estava envolvido nessas coisas de magia, estudos, e andava com Jânio Quadros, com Raul Seixas,
Então, ele andava só com... Então, para mim, é um gênio, José Romero Abraão. E ele falava muito do Franz Bardon, gostava muito dele. Bom, Bhagavad Gita, deixa eu ver aqui mais. A Lucélia de Sá, na verdade, quem é otimista vence tudo e todos. É isso aí. Tem que ser otimista e fazer o bem. Ariel Del Tedesco, Maria, salve peregrino, salve. Eliane Rodrigues, boa noite, Eliane, muito obrigado, boa noite. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Esse daí eu não sabia, viu, desse Eliane. Interessante é o seguinte, o Evangelho de São Tomé, que foi tirado da Bíblia, eu devo ter ele aqui impresso em algum lugar, ele fala que Deus também ele está em tudo, ele não está só na igreja. Aí os caras tiraram da Bíblia, vão tirar esse negócio da Bíblia que tem que falar que Deus está na Bíblia, está na igreja. Luana, se puder, Maurício, coloca o nome das escolas de mentalismo lá no grupo. Luana, você está no caminho do peregrino? Me pede isso no grupo de WhatsApp, ou me chama no WhatsApp, DDD 11 996 30 84 61. Se você estiver em São Paulo, eu inclusive te levo nessas escolas de mentalismo, tá? Favor, obrigado. Me chama no grupo aí que eu vou falar isso sim. Luciana Klotzmann, entrei a convite de Mari. Luciana Klosterman, muito obrigado por participar. Se quiser falar comigo, me chama aí ó, pelo DDD 11 996 30 84 61. Eu vou fazer uma lista de transmissão. Né? Posso te colocar no grupo, Caminho do Peregrino, mas tem gente que não quer ficar em grupo, sei lá, que vem muita mensagem. Eu te coloco na lista de transmissão, onde eu sempre te mando, vou mandar alguns informativos, um por semana só, uma mensagem só de informativo, e uma outra mensagem falando quando vai ser a live, que está variando entre terça, quarta ou quinta-feira. Aí eu aviso pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Mas seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigado mesmo e obrigado a Yamari por trazer o pessoal. Mari Letícia, em torno do Sol central. Bom, eu não sei o que... Acho que é na parte que eu falei do centro do universo. Bom, o Sol é o nosso sistema solar. A Terra e os outros planetas estão girando em torno do Sol. Né? Só que o Sol não é o centro do universo. Ele é uma parte, ele é a periferia da Via Láctea, que é aquele... outro, que não é o sistema solar, é aqueles círculos, e a Via Láctea é aquele símbolo que é mais ou menos, deixa eu ver se eu desenho aqui. A Via Láctea ela é mais ou menos assim. Né? Tem até um símbolo de Reiki que é mais ou menos isso. A Via Láctea é mais ou menos assim. E o sistema solar é um negócio mais ou menos aqui, ó, não está no centro da Via Láctea, está na periferia da Via Láctea. E fora ter a Via Láctea, não é o centro do universo. O centro do universo está em outro lugar que eu não sei onde está. Mas é como se a gente estivesse na periferia da periferia. Por isso que esse mundo aqui é esse problema todo aí. Algumas pessoas acham que aqui é o inferno, né? Porque nós estamos longe de Deus mesmo, né? Acham que, né? Algumas religiões falam que a Terra é o inferno. Bom, muito interessante, acompanhando aqui. Muito obrigado, a Luciana. Maria Letícia, professor, isso que você faz é um Karma Yoga e tanto... Obrigado pelas pessoas que falam que isso aqui é um Karma Yoga também, também. Né? É algo que eu gosto de fazer e eu acho que eu estou ajudando alguém. Não sei quem está sendo ajudado, mas está sendo. Luana, né? Concordo. A Dani falou alguns símbolos aqui, eu não consigo ver aqui, sei lá, se é configuração, mas obrigado, Dani, é amiga minha, eu sei que ela não vai falar muito mal, não vai falar mal de mim, a Dani, que eu sei. Bom, a Luana, gratidão, Maurício, obrigado. Luciana Santana, obrigado. Parabéns pela live, muito interessante. Imaginei que eu agradeço pela última live. Obrigado para todas as pessoas. Carlos Herbert, gratidão, muito obrigado para vocês que estão me vendo. Dora Roncato, semelhante atrás semelhante, obrigado pela ajuda, pela opinião. Mari Letícia manda seguir o Insta. Isso, tem um Instagram, gente. Caminho do Peregrino, tudo junto, com um tracinho embaixo. Segue lá o Instagram, que lá eu vou começar a fazer lives. Se puderem me seguir lá, vai ser bom. Porque lá eu vou fazer o quê? Eu vou fazer entrevistas. Dentro de 3 ou 4 semanas, eu vou fazer entrevistar pessoas lá.
E o que acontece? Essa live, acho que é a 27, lá pela 30, eu vou parar aqui no YouTube. Na live 30, eu devo parar aqui no YouTube. E aí eu vou colocar 30 podcasts, 3 por semana, tudo editado, não vai ter live, vai ser só podcasts que eu vou colocar aqui no YouTube. E aí as lives eu vou ficar lá no Instagram fazendo o quê? Entrevistas. Então a Mari acho que vai ser entrevistada, a Dani vai ser entrevistada. Então tem algumas pessoas aí, coaches. Eu vou fazer esse período que eu vou colocar os vídeos aqui, vídeos editados, lá no Instagram eu vou fazer ao vivo. É que eu vou fazer? Vou editar essas entrevistas depois e vou jogar aqui no YouTube, mas já não vai ser ao vivo, vai ser editado também. E lá na frente eu faço... E lá na frente a gente volta a fazer as lives. Então teremos aí mais umas 3 ou 4 lives, depois só podcasts aqui no YouTube, lives lá no Instagram, e depois eu jogo aqui tudo editado. Bom, a Dani falando que eram mãozinhas de gratidão e carinha fofinha. Obrigado, Dani. Eu não sei porque aqui aparece tudo quadrado. Deve ser algo errado aqui. O Sol gira em torno do Sol central. Então eu não sei se tem um Sol central. Eu imagino que sim. Eu confesso que eu não sei. Não, o Sol está girando em torno da... Ele está na periferia da Via Láctea, que é uma espiral. O que está de repente pode dar uma olhadinha, né? Não é a minha especialidade, ver o que tem no centro da Via Láctea. Não é o Sol. Né? Pode ser um outro Sol. E também não é o centro do universo. Quis complementar sua frase. Obrigado. Obrigado, gente. Rosângela Cassonato, boa noite, Maurício. Obrigado, Rosângela, pela presença. Bom, gente, eu estou encerrando a live. Agradeço a presença de todos. Quem não viu, vê o comecinho. Ela demora um pouquinho para subir, né? Ela vai adaptar. Falei bastante coisa hoje. Eu quis complementar um vídeo que eu fiz aí há 1 ano, 2 anos atrás, sobre Kybalion, e todo mundo fica perguntando. E, por favor, sugiram novas lives, novos temas. Tem mais 3 ou 4 lives aí que eu vou fazer ainda antes dos podcasts. Tá bom, gente? Vou encerrar. Agradeço a presença de todos. Desejo a todas as pessoas que viram essa live ou que vão ver depois muita saúde, muito amor, muita prosperidade e que vocês consigam encontrar o caminho de vocês, consigam descobrir qual é a missão de vida de vocês e que vocês completem essa missão. A vida não é só esse dia a dia nosso, tem mais coisas ainda. E eu acho que ajudando o próximo, a gente descobre a nossa missão. Tá bom, gente? Uma boa noite, eu vou encerrar a live. Muito obrigado mesmo pela presença de todos.